Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Douglas Gonçalves aqui com vocês e hoje eu quero trazer um review de uma obra incrível e impressionante. Para muitos, o melhor comentário bíblico de Romanos em português. Não é o maior, mas alguns o reputam como o melhor pelo seu caráter exegético. Eu estou falando do comentário aos Romanos de John Murray, que vem aí pela editora Fiel. É uma obra densa, é uma obra aí extensa e vale muito a pena você ter na sua biblioteca. Vamos dar uma olhadinha no que essa maravilha tem a nos mostrar. Terceira edição, capa dura. Bom, pessoal, essa é a obra Romanos, né, comentário bíblico de John Murray, que chega até nós pela editora Fiel. É uma obra incrível, uma obra maravilhosa. É um dos melhores comentários bíblicos da Epístola aos Romanos, para muitos, eu acho também um dos melhores, né? Mas é uma obra extraordinária. Vamos dar uma olhadinha agora no tamanho dessa obra, olha só. Ela tem 16 de largura, 23 de altura, 23 e pouquinho, quase 23,5. Obra padrão, né? Capa dura. Temos também aqui 4 centímetros de lombada, mais de 800 páginas dessa obra. Vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem por dentro. Uma folha de rosto simples, uma ficha catalográfica, índice, prefácio do editor, prefácio do autor, introdução, o autor, a ocasião, a igreja em Roma, esboço da carta aos Romanos, propósito dos capítulos 1 a 8, propósito dos capítulos 12 a 16, propósito dos capítulos 9 a 11, texto, exposição e notas, saudação, introdução e tema, né? Então nós vemos aqui a abordagem no capítulo 1 aí, iniciando, né? Ainda no capítulo 1, universalidade do pecado, da condenação, no tocante aos gentios, capítulo 1, versículo 18 até o 32. No tocante aos judeus, já no capítulo 2, no versículo 1 ao 16. O agravamento da condenação dos judeus, aqui no capítulo 2, versículo 17 até o 29. A fidelidade e a justiça de Deus, no capítulo 3, já no versículo 1 ao 8. E a conclusão. Então você vê que ele tem uma separação aqui entre os textos que são relacionados, né? Lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, não eram capítulos e versículos, não era a divisão que nós temos hoje. Então ele vai seguir aqui especificamente esse conceito, né, esse grupo temático da mensagem, né? Então vamos lá. A justiça de Deus, capítulo 3, versículo 21 até o 31. A comprovação fundamentada no Antigo Testamento, capítulo 4, perdão, versículo 1 até o 25. Os frutos da justificação, no capítulo 5, no versículo 1 até o 11. A analogia, capítulo 5, versículo 12 até 21. Os efeitos santificadores, capítulo 6, versículo 1 a 23. As distorções da doutrina da graça, também no capítulo 6. Os imperativos para os santificados, a morte relativamente à lei, a experiência transicional, a contradição no crente e a vida no espírito. Vamos lá para a segunda parte deste índice. A incredulidade de Israel, já no capítulo 9. A vindicação da justiça e da fidelidade de Deus, também no capítulo 9 ainda. A justificação da fé, no capítulo 10. A restauração de Israel. O remanescente, no capítulo 11, no versículo 1 até o 10. A plenitude de Israel, no capítulo 11, no versículo 11 até o 24. A plenitude dos gentios, salvação de Israel. A doxologia. E aqui nós temos também o modo cristão de viver, multiformes deveres práticos, as autoridades civis, a primazia do amor, a consumação iminente, os fracos e os fortes, o exemplo de Cristo, né? Que nós temos também judeus e gentios, um só povo,
no capítulo 15, já a partir do versículo 7 até o 13. Ministério, projetos, planos de ação de Paulo. Quanto aos gentios, saudações e doxologia final. A saudação do propósito de Paulo. Saudações do propósito de Paulo. B. Advertências contra os enganadores. Saudações de amigos e doxologia. E nós temos também alguns apêndices desse livro. Apêndice A, justificação. B, de fé em fé. C, Isaías 53, versículo 11. D, Calbart, Romanos 5. Vai fazer aqui uma contraposição à questão da neo-ortodoxia, né? Romanos 9, 5. Para quem é calvinista especificamente, para todos nós essa passagem é muito importante, né? Mas os irmãos que são calvinistas, e o autor desse livro ele é um autor reformado, aqui está uma boa base da defesa da fé dos irmãos. Levítico 18. As autoridades de Romanos. Romanos 14, 5 e o descanso semanal. O irmão fraco, a integridade da epístola. Então vamos dar uma olhadinha agora em alguns trechos que eu separei para nós lermos. Então nós vemos aqui a universalidade do pecado e a condenação. Então nós temos aqui, como todo comentário bíblico exegético, você tem uma tradução do autor, né? Se você comparar com a sua tradução bíblica, você vai ver que ela não é uma tradução convencional, como nós temos Almeida, ou seja, NVI, né? Você vai ver que é uma tradução do próprio autor. Aqui ele faz a tradução do texto bíblico e depois ele vai comentar esse texto. De 1,18 a 3,20, o tema do apóstolo é a universalidade do pecado e da condenação, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. A consequência disso é que toda boca se cala e o mundo inteiro está sujeito ao julgamento de Deus, conforme capítulo 3, versículo 19. Esta passagem foi escrita para estabelecer essa tese. O desígnio do apóstolo ao preceituar a tese aparece claramente em Romanos capítulo 3, versículo 20, quando afirma que, com base nas obras da lei, nenhuma carne será justificada aos olhos de Deus. Em outras palavras, a finalidade é demonstrar que a salvação providenciada no Evangelho é a necessidade de todos e que o poder de Deus é operante para a salvação, tão somente através da revelação da justiça de Deus, apropriada pela fé. Todas as linhas convergentes do argumento do apóstolo unem-se em uma conclusiva demonstração de que todos, judeus e gentios, são culpados perante Deus, estando destituídos inteiramente do bem que os tornaria agradáveis a Ele e, portanto, sujeitos à sua ira. A seção que agora consideramos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, aborda questões do pecado, da apostasia e da degeneração do mundo gentílico. Então você vê que ele vai separar aqui uma perícope aqui, né? E ele já vai, além de fazer a tradução, ele já dá uma introdução do tema que está sendo tratado aqui. É muito interessante, é um comentário muito profundo, gente. Olha só. Vamos ver aqui o agravamento da condenação dos judeus, né? Então, mais uma vez, você percebe que tem aqui uma tradução do próprio autor, né? E aí nós vamos partir para a introdução da perícope e também o comentário, né? Então, olha só, nós vemos aqui da seguinte maneira. Você tem aqui a introdução igual essa que nós vimos ainda há pouco, e aqui começa o comentário. 17 e 18. O nome judeu foi utilizado pela primeira vez no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 16 e versículo 16, nos tempos exílicos e pós-exílicos. Foi usado com frequência. O uso que Paulo faz desse nome aqui nos versículos 28 e 29, além de outros trechos, conforme Gálatas, Apocalipse e também Zacarias, né, indica que, na mente dos judeus, esse nome estava vinculado a tudo aquilo que se ufanavam. Portanto, tu que tens por sobrenome judeu, são palavras coordenadas com as demais prerrogativas que seguem. Repousas na lei, faz referência
a mesma distorção que o apóstolo reprovava no versículo 16. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. E te glorias em Deus, gloria-se em Deus era por si mesmo o resumo da verdadeira adoração. O fato de que o apóstolo se referiu a isso como uma acusação talvez demonstre, mais do que qualquer outra, das prerrogativas enumeradas, que o pecado mais grosseiro jaz muito próximo do privilégio mais elevado e também revele o melhor, como o melhor pode ser prostituído a serviço do pior, tá? Então aqui ele vai fazer todo esse comentário muito interessante. Vamos ver mais um trecho aqui que eu separei para nós analisarmos. Aqui também nós vemos uma nova perícope aqui separada, né? A tradução começa nessa página, vem até a página seguinte, e aqui nós temos um comentário também. Olha só, aqui, vamos ler a tradução para ver como é que ficou. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, né? Aqui falando daquela passagem em que Abraão, né, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vamos ler o comentário aqui, o início do comentário do versículo 19. Neste versículo há uma dúvida acerca do texto grego correto. Há uma significativa variante nos manuscritos. Devemos ler, embora não levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido? A forma negativa aparece em alguns manuscritos, mas não em outros. Isto parece oferecer interpretações inteiramente diferentes entre si. Entretanto, no presente contexto, por mais estranho que pareça, a diferença de pensamento não é tão grande, e ambas as formas são compatíveis com o contexto e com aquilo que sabemos a respeito de Abraão. Então você vê que ele já faz uma análise do texto grego, uma análise também da questão crítica das escrituras, né? Então isso é muito importante. É um comentário exegético, com muito estudo, muito comentário. Vale demais a pena você ter na sua biblioteca. Vamos ver mais um trecho aqui. Capítulo 7, os frutos da justificação, né? Ele vai dizer aqui, olha só. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos ler aqui um comentário desse capítulo. Olha só no versículo 1. O apóstolo ressalta as palavras paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é uma bênção coordenada à justificação, que se realiza sobre a circunstância de condenação e de sujeição à ira de Deus. E a justificação contempla nossa aceitação diante de Deus como justos, e o pano de fundo é a nossa alienação de Deus. A paz com Deus contempla nossa restauração ao favor e à luz do rosto divino. O fato de que a paz com Deus recebeu a preeminência dentre as bênçãos provenientes da justificação é coerente com o status que a justificação nos assegura. Paz com Deus denota relacionamento com Deus. Não se trata apenas de serenidade e tranquilidade de nossas mentes e corações, mas refere-se ao estado de paz que flui da reconciliação e reflete-se primariamente sobre nossa alienação de Deus e nossa restauração ao favor divino. A paz do coração e da mente procedem da paz com Deus, sendo o reflexo em nossa consciência do relacionamento estabelecido pela justificação. Tá? Então aqui ele já está abordando. A paz com Deus, ela passa por uma vida de justificação, passa por uma vida de conversão, porque essa paz ela foi alcançada por Cristo na cruz. Olha só, separamos mais um trecho aqui. Olha só, ele vai dizer aqui essa parte. Vida no Espírito.
versículo 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Este versículo nos fornece a razão para a certeza dada ao versículo 1. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estes dois versículos estão ligados entre si, não apenas pela palavra porque, mas também pela repetição de em Cristo Jesus, no versículo 2. Este esclarece a implicação da união com Cristo, enfatizada no versículo 1. A pergunta central é: em que consiste a lei do Espírito da vida? De acordo com o vocabulário de Paulo no Novo Testamento, o Espírito da vida refere-se ao Espírito Santo, conforme versículos 6, 10 e 11. E também João capítulo 6, versículo 63. 1 Coríntios 15, 45 e especialmente 2 Coríntios 3, versículos 6, 17 e 18. Né? O Espírito Santo é o Espírito da vida por ser ele o autor da vida e também porque ele é vida. Portanto, a pergunta torna-se em o que é a lei nesta conexão? Só podemos chegar à resposta se determinarmos o que é a lei, com a qual ela é contrastada, ou seja, a lei do pecado e da morte. Então, você vê aqui que ele já vai começar a fazer um contraponto nesse capítulo, é muito importante, né? Aquela velha posição, né? Espírito ou lei, né? A letra mata, o espírito vivifica, né? Não que seja essa passagem, mas aquele contraponto que nós falamos tanto, né? A vindicação da justiça e da fidelidade de Deus. Versículos 8 e 9, aqui do capítulo 9, tá? Então, esse capítulo a gente precisava dar uma olhadinha mesmo, né? Ele é um capítulo importante. Olha só. Isto é, no começo do versículo 8, significa que as declarações anteriores são agora explicadas com mais detalhes. Da carne possui o mesmo significado e extensão das palavras descendentes de Abraão, no versículo 7. Filhos de Deus alude aos mesmos filhos do versículo 7. Agora, entretanto, encontramos uma definição adicional mediante a qual a identidade deles, como pessoas trazidas a um relacionamento de adoção para com Deus, é claramente indicada. Os filhos da promessa significam o mesmo que os filhos de Deus. Esta designação é encontrada com os da carne. Estes últimos são aqueles nascidos segundo a carne, mas os filhos da promessa são aqueles que derivam sua origem da promessa de Deus. A promessa nessa instância é aquela feita a Abraão, citada no versículo 9, e extraída de Gênesis capítulo 18, versículo 10 e 14. Isaac nasceu em cumprimento desta promessa. Tá? Então, é um comentário, gente, muito importante, muito extenso, vale demais a pena. Vamos dar uma olhada na quantidade de páginas que ele tem aqui. São 764 páginas, são quase 800 páginas de comentário. Vale demais você ter esse comentário na sua biblioteca, até pelo fato de a Carta aos Romanos ser para muitos a principal obra teológica do apóstolo Paulo. Muito do que nós abordamos e do que nós adotamos na nossa fé tem base na Carta aos Romanos, em todo o Novo Testamento, mas a importância teológica doutrinária da Carta aos Romanos, ela é singular. Então você precisa ter um bom comentário aos Romanos na sua biblioteca para você se socorrer ali no momento de dúvida, no momento em que você precisar esclarecer algum ponto. E este é o comentário que vale a pena você ter, tá bom? O link para a aquisição dessa obra também está aí na descrição desse vídeo. Você encontra lá no nosso site, livrariaculturabiblica.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, essa foi a obra Romanos, comentário bíblico de John Murray, da editora Fiel. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, mas tem acompanhado os nossos vídeos, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido diariamente. Se você curtiu e acha que esse vídeo pode edificar a vida de alguém, compartilhe também nas suas mídias sociais e nos ajude também dessa maneira. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.